Se você não conhece nada sobre a África, isso é consequência da nossa educação ser, na maioria das vezes, eurocentrada. Ou seja, a gente foca muito na história europeia e a gente não foca muito na história da Ásia, ou então história da África mesmo. Mas existem muitos fatos interessantes e informativos sobre o continente africano, desde a geografia do continente até o estilo de vida dos seus habitantes. E muitas dessas informações não são nada úteis para a sua vida, só que elas são muito interessantes. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Timaniac, eu estou aqui com o Alex e hoje vamos aí a 10 minutos de informações sobre a África. A primeira é uma amiga muito óbvia, mas talvez você não saiba. A África não é um país, ela é na verdade um continente. E existem 54 países na África e eles são muito diferentes entre si. Lá tem desde o Egito, com as suas pirâmides, até a África do Sul, com a Jabulani. Quem não se lembra da Jabulani, né, cara? Só quem é mais velho, né, cara, pra lembrar da Jabulani. Exatamente, Copa do Mundo de 2010. Caraca, agora deu mó crise aí de... Agora eu tô velho, mano. Copa do Mundo de 2010 já faz 11 anos, cara. Outra curiosidade é que a África é o segundo maior continente do mundo e ela possui mais países do que o primeiro maior continente do mundo, que é a Ásia. E a África é tão grande que ela representa 20% de todas as terras do mundo. Outra coisa que talvez você não saiba, meu amigo, é que a África é o berço da civilização. Existe o consenso entre os cientistas de que a espécie humana surgiu na África e provavelmente em algum lugar da África Oriental, onde tem ali a Etiópia, Quênia e Tanzânia. Foi ali que a gente surgiu, cara. Isso porque foi nessa localidade que encontraram os fósseis dos Australopithecus, que é o gênero do hominídeo mais antigo que veio antes do Homo sapiens. Além disso, todas as ondas migratórias da espécie Homo, como Homo erectus, Homo heidelbergensis e etc., saíram também de algum ponto da África se espalhando pelo mundo. Ou seja, o ser humano nasceu na África, nossa espécie. Olha só que incrível. Isso aí, pra quem é racista, é um tapa na cara, né? É, um tapa na cara dos racistas aí, ó. Você veio da África, cara. É muito interessante estudar história e tal, porque, tipo, tu vê, caraca, o ser humano veio daqui e tal, como é que surgiu, como é que a galera foi pra Ásia, como é que a galera foi pra América, como é que veio os índios do Brasil e tal. Como é que chegou na Austrália. É, exatamente. A língua mais falada na África é o árabe. Como existem 54 países na África, a diversidade de línguas no continente africano é muito grande. No entanto, a língua mais falada lá é o árabe, com 170 milhões de pessoas falando essa língua. E depois vem o inglês, com 130 milhões, depois o Swahili, francês, bereber, Hausa e também, meu amigo, o português, exatamente. Lá tem vários países da África, se eu não me engano, uns 5 que falam português, cara. Mas também existem outras línguas diferentes que são faladas ali no continente africano. Só que são tantas línguas naquele continente, meu amigo, que acaba que elas não são tão faladas assim, pelo menos agora. Igual a gente falou, a civilização humana surgiu lá, né? Exatamente. Eu tava vendo essa parada, cara, daqui uns 10 mil anos apenas, as línguas que a gente fala agora não vai ter nada, tá ligado? A gente vai ter tipo 1% das palavras que a gente fala agora. Vai ser uma língua totalmente diferente, várias línguas, né, totalmente diferentes, porque o ser humano é diferente, né, inventando moda aí. Mas você vê, na África, mano, como lá é o berço da civilização, tem muita cultura diferente lá, então tem muita língua, né, mano? Tem muita coisa lá, é muita coisa. Como é que a gente vai se aprofundar mais ainda? Existem mais de 2.000 idiomas reconhecidos na África. Mais de 1/4 de todas as línguas faladas no mundo são da África. Isso pra um continente que é 20% do mundo, né? Exatamente, é muita cultura, é rico em cultura, né? Infelizmente, o analfabetismo da África é extremamente alto, cerca de 40% de todo o continente. 40% é muita coisa, cara. É quase a metade da galera, né? Você vê como é que lá ainda tá precário, né? Exatamente. Embora a África detenha muitos recursos, no continente africano tem muitos países que a maioria da população vive na pobreza. E isso fez com que 40% dos adultos na África sejam analfabetos. E as áreas mais afetadas são Etiópia, Chad, Gâmbia, Serra Leoa, Senegal, Níger, Benin e Burkina Faso. A África é o continente mais quente do mundo. Como você provavelmente já sabe, a África tem um clima extremamente quente. Cerca de 60% das terras africanas são secas e cobertas por deserto. E o Saara é o maior deserto do mundo, com temperaturas geralmente acima dos 40 graus Celsius. Mas, embora a temperatura mais quente da Terra tenha sido registrada na África, lá na Líbia, com 58 graus Celsius, o continente também tem outro extremo, com seu recorde de temperatura mais fria sendo lá no Marrocos, com menos 23,9 graus Celsius. Ou seja, os caras não é só quente também, né? A galera acha que o Brasil também é só quente, né? Essa aqui, meu amigo, vai te deixar muito doido sobre a África. A África uma vez já foi composta por 10.000 estados.
Caraca, 10 mil, mano. Imagina, cada estado seria seu governo e tem sua civilização, e a sua língua, inclusive. Imagina um mundo, que hoje a gente tem um mundo aí com 196 países, um pouquinho mais eu acho, mas imagina tipo um continente da África com 10 mil países, cara, é muita coisa. Eu fico pensando no Game of Thrones. O Game of Thrones já é complicado pra mim entender lá com aquelas 10 casas lá, né? Imagina 10 mil, mano. Exatamente. Tu tá em qual temporada agora do Game of Thrones? Eu tô na quinta. Caraca, tu já tá na quinta. Tá bom ou começou a ficar ruim? Não, tá bom ainda. Dizem que vai ficar ruim na sexta, né? Exatamente. A Nigéria tem o maior número de gêmeos nascidos no mundo. Esse país lá na África foi apelidado de a Terra dos Gêmeos, porque lá tem a maior taxa de nascimento de gêmeos do mundo. Na verdade, a taxa de natalidade de gêmeos em toda a África Ocidental é 4 vezes mais alta do que qualquer outro lugar do mundo. E o centro de tudo ocorre em uma cidadezinha pequena lá na Nigéria, chamada de Igboora, onde os últimos números registrados revelam em uma média de 50 pares de gêmeos para cada 1000 nascimentos. Ou seja, é tipo 10%, né? Essa aí eu tenho certeza que ninguém sabia. Essa aí com certeza você não sabia. A África participou da mais curta guerra já registrada na história. Essa foi uma guerra entre Zanzibar e a Grã-Bretanha. E isso ocorreu no final do século XIX. Enquanto as forças britânicas atacavam os terrenos de Zanzibar, a guerra estourou, mas a batalha durou apenas 38 minutos, que foi o tempo que levou para Zanzibar erguer a bandeira branca de rendição. Ou seja, uma guerrazinha de 38 minutos, cara. É tipo uma partida de Call of Duty isso aí, né? Essa guerra aí não dava nem pra ver um jogo de futebol inteiro nela, né, mano? Exatamente. O deserto do Saara é maior do que o Brasil. Que o Saara é o maior deserto do mundo, você já sabia. Mas você sabe o quão gigante ele realmente é? O seu tamanho é de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Maior do que todo o Brasil. E sendo quase o tamanho da China, meu amigo. Olha só o tamanho desse deserto. E outro fato interessante do Saara é que ele está crescendo. A cada ano ele cresce. Isso porque ele está se expandindo nas regiões do sul a uma taxa de meia milha por mês. O que equivale a 6 milhas por ano, ou 10 quilômetros por ano. É muita coisa. Se você tiver um terreno ali perto do Saara, é melhor vender logo, né? É, melhor vender. O negócio tá crescendo muito rápido, cara. Pois é, mano. Então, assim, crescendo nessa velocidade aí, é melhor a gente já começar a se acostumar a viver no deserto, porque daqui a pouco chega aqui, né? Vai ser Mad Max. Eu tô falando que o mundo vai ser Mad Max, cara. Vai ter que se acostumar à nova realidade, o ser humano aí. A ponte Rio-Niterói é mais do que suficiente para ligar a África à Europa. Isso porque, meu amigo, apenas 14 quilômetros separam a África da Europa, lá no estreito de Gibraltar. E a ponte Rio-Niterói tem quase 14 quilômetros. Então dá pra você ter uma ideia que aquela ponte daquele tamanho conseguiria ligar esses dois continentes gigantescos. E atualmente o Marrocos e a Espanha estão em negociações para criar uma rede ferroviária submarina e tornar as viagens entre a África e a Europa mais fáceis e mais convenientes. Caraca, então vai ter um trem por baixo do mar lá, igual tem aí no Reino Unido, né, mano? É igual tem no Reino Unido, vai ter uma parada dessa aí lá no África e Espanha, cara. Na África tem uma das mais antigas universidades do mundo. Embora muitos adultos sejam analfabetos por lá, a África é o lar de uma das mais antigas universidades do mundo. E você pode ver que é antiga mesmo, pela foto aqui, cara. É uma parada realmente muito antiga. Parece que alguém fez na praia de areia, né, mano? Aqueles negócios de praia de areia, exatamente. Essa universidade foi construída em 982 e ela é chamada de Universidade de Timbuktu, no Mali. Caraca, mas é muito doido, dá vontade de visitar lá, né, mano? Dá vontade de visitar. O que será que essa galera de 982 estudava? O que tu acha? Uma coisa eu tenho certeza, cara. Naquela época eles já sabiam que a Terra não era plana, então eles estavam estudando outra coisa. Nem sei, já tinha avançado anos já. O Sudão tem mais pirâmides do que o Egito. O Egito pode ser muito famoso por suas pirâmides, mas muitas pessoas não sabem que o país do Sudão, na África, tem um total de 223 pirâmides. E isso é o dobro de pirâmides do que tem no Egito. Essas pirâmides esquecidas são as pirâmides de Meroe, que antigamente era a capital do reino de Kush. A África do Sul tem mais moinhos do que a Holanda. A Holanda é muito conhecida pelos seus moinhos de vento, mas a África do Sul é o lar de 280 mil moinhos de vento, ou seja, 270 mil a mais do que a Holanda. A Holanda tem 10 mil, a África do Sul tem 280. E esses moinhos de vento da África do Sul podem ser encontrados em fazendas por todo o país. É outra coisa que ninguém imagina, né, cara? Ninguém imagina, a galera fica relacionando aí Holanda com moinho de vento, vai lá pra África do Sul, mano, 270 mil a mais. Alguns edifícios tunisianos são feitos com ossos de peixes.
Na Tunísia, os peixes têm um significado sobrenatural para muitas pessoas. E essas pessoas até usam ossos de peixes para se proteger de coisas malignas. Hoje em dia, algumas famílias usam até fotos de peixes nas suas casas como proteção. Mas há muitas casas que foram construídas com ossos de peixes embutidos nas paredes no chão para proteger os habitantes de espíritos malignos. Ou seja, os caras são muito tipo o peixe do nada, né? Uma coisa muito aleatória, né? Mas é interessante você saber que lá na casa da Tunísia que você tá, provavelmente tem um monte de osso de peixe na parede, né? Uns ossos de peixe, imagina o cheiro da casa, né? E outra coisa que vai te proteger de espírito maligno, meu amigo, é assistir esse canal. Você assistindo esse canal aqui, você não vai ter nenhum pesadelo. E se você quiser dormir assistindo esse canal aqui, botando na playlist aí, ó, deixa a noite inteira aí. E é nóis, cara. Então até amanhã, rapaz. Dá um like aí, se inscreva e a gente se vê amanhã. Tchau!